Vasco da Gama 1, Ceará 2. Uma vergonha dentro da Arena Castelão. Uma postura de um time que definitivamente mostrou para o seu torcedor que não tem condições alguma de brigar por algo grande nesta temporada de 2025. Quando o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando esse elenco do Vasco é colocado à prova para desafios maiores, ele não aguenta. O Vasco não aguenta. Vence o Santos São Januário, um jogo teoricamente mais fácil, dentro da sua casa, vence. Melgar, no Peru, um jogo, é claro, com suas dificuldades, entretanto, um time nem um pouco assustador, empata, jogando de uma forma vexatória. Corinthians, um grande desafio, dentro da Arena Corinthians, perde feio. Enfrenta um Puerto Cabello, jogo fácil, vence. Enfrenta um Sport em casa, vence. Agora, quando o desafio sobe um pouquinho o tom, um Ceará dentro da Arena Castelão, o time não aguenta, o time não vai. E a minha preocupação é, o que será que vai acontecer agora, nesse próximo sábado contra o Flamengo, no Maracanã? O que será que vai acontecer, meu amigo vascaíno, daqui a alguns dias, quando o Vasco enfrentar o Palmeiras lá dentro do Mané Garrincha? Porque o mando foi vendido. É importante lembrar a vocês a atitude da diretoria, que pensou no dinheiro ao invés do desempenho do Vasco dentro de São Januário, que é tão forte. O que pensar enfrentando um Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Minas Gerais? O que pensar de um Vasco e Lanús, grande argentino, dentro de São Januário? O Vasco daqui para frente, Fábio Carille, só terá grandes desafios. E diante do retrospecto, eu não vejo nenhuma capacidade desse atual elenco de superá-los. Não do elenco, mas do Vasco em si, como comissão, como diretoria, como grupo, como elenco, como tudo. O Vasco hoje é um time que não tem capacidade para superar grandes desafios. E ontem, mais uma vez, contra o Ceará, se provou isso. E olha que o Ceará no Castelão não é nenhum grande desafio. Para uma equipe que almeja algo pelo menos um pouquinho acima da média num campeonato brasileiro, não pode deixar pontos escapar no Ceará. Vasco e Ceará, Vasco e Sport, Vasco e Mirassol, são partidas em que o Vasco, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro, tem a obrigação de pontuar. E não pontuou. E mais revoltante do que não pontuar contra o Ceará, e eu não estou nem falando de uma vitória, eu estou falando só apenas sobre pontuar. Mais revoltante do que isso é saber que esse atual elenco tomou 2 gols do Pedro Raul, meu amigo. Do Pedro Raul, que passou pelo Vasco como um cometa. Ninguém viu, ninguém sentiu saudade e ninguém sente até hoje. Passou pelo Corinthians também, como um foguete Elon Musk. Produziu o senhor Pedro Raul, que passou por lá na velocidade da luz. E o Vasco toma 2 gols do Pedro Raul, sendo que o primeiro gol foi uma falha, assim, absurda do senhor João Vitor, que vale aos cofres do Vasco mais de 40 milhões de reais, que tem um salário de mais de 800 mil reais. Falar do Paê é mole. E olha que eu não tô indo a favor do Paê não, tá? Eu concordo com a ideia de que ele é um jogador caro e é banco. Mas se você reclama de um salário de 1,5 milhão de reais para o Paê, você tem a obrigação de reclamar de um salário de quase 900 mil reais para o João Vitor. Se você reclama de um salário de 1,5 milhão de reais para o Paê, você me desculpe, tem a obrigação de reclamar de um salário de 200 mil para o Alex Teixeira. Reclamar de um salário de 200 mil para o Souza. Porque, meu amigo, caro é um ditado muito, muito claro no meio do futebol. Não existe jogador caro. Existe jogador que vale um valor alto e desempenha. E tem muito jogador por aí. E tem um jogador que pode custar 100 mil reais e se torna caro por não desempenhar. Essa é a realidade. Então, assim, muito ruim. Uma derrota que joga um balde d'água no torcedor, que estava esperando chegar com moral para enfrentar o Flamengo nesse sábado. Era só um empate. Já chegava com mais moral para enfrentar o Flamengo no sábado. E aí, para fechar com chave de ouro, o Vasco ele precisando, meu amigo, de um golzinho, faltando 7 minutos para acabar o jogo. O Vasco inflama após fazer um gol. Sabe o que o Fábio Carille me faz? Ele me coloca o Jean Davi Menezes, cara. Fábio Carille tá de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Fábio Carille, Jean Davi Menezes,
Nada contra, ou aliás, tem contra sim, o jogador Jean Davi Menezes pro Vasco não serve. Você tem Lloyd, você tem Paulinho, você tem até o Souza que eu acabei de criticar. Bota eles, bota o Daniel Fusato para jogar de atacante mesmo sendo goleiro, mas não coloca o Jean Davi Menezes, Carilho. Pelo amor de Deus. Ruim se vê. Uma derrota tensa. Derrota tensa na Arena Castelão. Esse vídeo aqui, ele tá saindo no nosso canal Bastidores do Gigante Vasco, nosso novo canal alternativo. Já se inscreva lá. E tá saindo também na introdução do Acorda Vascão. Então, isso daqui é só um aviso. Esse vídeo é a introdução do Acorda Vascão, mas ao mesmo tempo a gente vai ter sempre esses vídeos curtinhos de pós-jogo também no nosso canal Bastidores do Gigante Vasco. Fechou? Para quem tá no canal do Gigante, fiquem com o vídeo. O restante tem muita informação ainda. E para quem tá no canal Bastidores, mande para todo mundo que esse canal vai ficar. E se você ainda não é inscrito, link na descrição. Valeu, rapaziada. Fui!